Você pode tomar 150 gramas de proteína por dia. Pode treinar 5 vezes por semana. Pode gastar uma grana com suplemento de ômega 3, achando que está fazendo tudo certo. Mas se você passou dos 55 anos e ainda não toma essas duas vitaminas à noite, a real é que você está perdendo seu tempo. Seu corpo simplesmente não vai conseguir construir músculo de verdade. Pior, pode estar destruindo tudo que você vem tentando preservar com tanto esforço. É duro ouvir isso, eu sei. Principalmente se você é disciplinado, segue dieta, treina pesado e mesmo assim parece que não sai do lugar. Acontece que ninguém te contou uma verdade incômoda. O músculo não cresce enquanto você treina. Ele cresce enquanto você dorme. E se você não ativa os nutrientes certos nesse período, tudo o que você fez durante o dia se perde. Literalmente. E é por isso que o ômega 3 sozinho não é suficiente. Aliás, em alguns casos ele pode até estar te atrapalhando. Tem muita gente jogando dinheiro fora com suplemento errado, comprando porque viu no Instagram, porque alguém disse que era bom. Mas quando a gente olha para a ciência, para os estudos sérios, a história muda completamente. Existe uma combinação específica de dois nutrientes que, quando tomada da forma certa, antes de dormir, transforma o seu sono num verdadeiro modo construção. E o melhor, são suplementos acessíveis, simples, mas que quase ninguém usa do jeito certo. E se você acha que isso não serve para você, porque já passou dos 60, 70 ou até 80 anos, deixa eu te contar uma coisa. Tem estudos mostrando aumento de mais de 30% em massa muscular, em idosos que começaram a usar essa estratégia, sem mudar nada no treino. Só isso já mostra o quanto a gente foi mal orientado até agora. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente quais são essas duas vitaminas que você precisa tomar antes de dormir para reconstruir seus músculos durante a noite. Vou te explicar o porquê delas funcionarem tão bem, muito melhor que o famigerado ômega 3. E ainda vou te contar quais suplementos você nunca deve tomar à noite se quer realmente ganhar massa muscular. Inclusive, o último da lista é um dos mais comuns entre os idosos e pode estar sabotando seu progresso sem você nem perceber. Essa é a diferença entre continuar envelhecendo e perdendo força, ou virar o jogo e reconstruir um corpo mais forte, mais firme e mais saudável a cada noite. Não importa quantos anos você tem, a diferença está no que você faz antes de dormir. E hoje, você vai aprender como usar isso a seu favor. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. 1. O erro silencioso que te impede de ganhar músculos depois dos 55. A verdade é que a maioria das pessoas que passaram dos 55 anos continua achando que proteína e treino são suficientes para ganhar músculo. E olha, eu entendo. Foi isso que a gente ouviu a vida inteira. Come mais proteína, treina pesado e o resultado aparece. Só que chega uma fase da vida em que isso simplesmente não funciona mais. Não é falta de esforço, é falta de estratégia. Com o passar dos anos, o corpo muda, e muda muito. A absorção de nutrientes fica mais lenta, a produção de hormônios despenca e o processo de regeneração muscular vira quase um desafio diário. E é aí que o erro começa. Muita gente acha que está fazendo tudo certo porque segue dieta, treina direitinho e toma suplemento. Mas, se não ajustar o que acontece durante a noite, o resultado simplesmente trava. Isso acontece porque o pico de crescimento muscular, aquele momento em que o corpo realmente reconstrói fibras, ativa o hormônio do crescimento e transforma a proteína em massa magra, rola quando você está dormindo. E se você não tem os nutrientes certos circulando nesse momento, seu corpo não consegue aproveitar nada do que você fez durante o dia. É tipo construir uma casa e esquecer de levar o cimento. A maioria das pessoas com mais de 55 anos
já tem deficiência crônica de magnésio e nem sabe disso. E o pior, exames comuns de sangue nem conseguem detectar isso direito. O magnésio que aparece no sangue é só cerca de 1% do total. O resto fica armazenado em ossos e tecidos. Ou seja, você pode estar com uma deficiência grave e continuar achando que está tudo bem porque seu exame não acusou nada. E o mais louco? Mesmo que você coma alimentos ricos em magnésio, depois dos 50, a absorção desse mineral cai drasticamente por causa da redução da acidez estomacal. Ou seja, além de consumir pouco, o corpo ainda absorve mal. A solução? Suplementar da forma certa, no momento certo, com o tipo certo de magnésio. E é aí que a mágica acontece. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. 2. A vitamina esquecida, que turbina o magnésio e acende o modo reconstrução. Beleza. Agora que você entendeu a importância do magnésio e por que ele precisa ser tomado à noite, do jeito certo, vem a parte que quase ninguém fala. O magnésio sozinho não faz milagre. É isso mesmo. Se você está tomando magnésio antes de dormir, mas está ignorando esse outro nutriente, você está desperdiçando o potencial de crescimento muscular do seu corpo. Pior ainda, pode estar tomando tudo certinho e, mesmo assim, não ver resultado nenhum. Essa segunda vitamina é como a chave de ignição, que faz o magnésio funcionar de verdade. Ela ativa as enzimas certas, estimula a produção hormonal e, principalmente, liga os mecanismos de reparo muscular durante o sono profundo. E quando isso acontece, o corpo entra num modo de reconstrução acelerada, mesmo em pessoas mais velhas, com baixa testosterona ou metabolismo lento. Estou falando do zinco, mas não é qualquer zinco. Os mais indicados para quem já passou dos 50 são o zinco picolinato e o zinco glicinato, porque têm uma absorção muito mais eficiente do que aquele zinco comum de farmácia, tipo o óxido de zinco. Quando você toma esse zinco antes de dormir, ele potencializa o magnésio, ativa mais de 300 enzimas ligadas à construção muscular e ainda dá um up na produção natural de testosterona, que, como você já sabe, despenca com a idade. E não para por aí. O zinco também reforça seu sistema imunológico, melhora a qualidade do sono e reduz inflamações que impedem a recuperação muscular. E tudo isso acontece durante a noite. O resultado? Mais massa magra, menos gordura, sono mais profundo e energia renovada para o dia seguinte. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que idosos que tomaram zinco antes de dormir ganharam 30% a mais de força muscular em comparação com quem não suplementou. Mas presta atenção, para funcionar mesmo, o zinco precisa ser tomado do jeito certo. De preferência, 30 minutos antes de dormir, com o estômago vazio. Nada de misturar com ferro ou cálcio, senão ele nem é absorvido direito. E tem mais. Dá para montar um jantar poderoso que já entrega boa parte desse zinco de forma natural. Carne vermelha magra, grão de bico assado e sementes de abóbora. É tipo uma refeição turbo para o seu músculo. E agora vem a parte mais crítica. 3. Os 3 sabotadores do crescimento muscular noturno. Agora presta muita atenção no que eu vou te falar. Você já sabe que magnésio e zinco são essenciais para reconstruir músculo durante a noite. Mas tem um grupo de suplementos que, se tomados nesse mesmo horário, simplesmente destroem tudo. Sim, tudo. Eles atrapalham o sono profundo, bloqueiam a absorção dos nutrientes certos e ainda geram efeitos colaterais que a maioria das pessoas nem percebe. O pior? Muita gente toma esses suplementos exatamente antes de dormir, achando que está fazendo o certo. Vamos começar com o ferro. Muita gente mais velha toma ferro à noite porque ouviu que ajuda com a anemia ou melhora a energia. Só que o que ninguém fala é que o ferro, quando tomado no fim do dia, pode causar desconforto estomacal, náusea e agitação. Tudo isso atrapalha o sono.
E se você não entra no sono profundo, esquece. Não tem liberação de hormônio do crescimento, não tem recuperação muscular, não tem construção. Além disso, o ferro atrapalha diretamente a absorção do zinco e do magnésio. Ou seja, você anula os dois nutrientes mais importantes da sua noite. O segundo sabotador é o complexo B. Muita gente toma esse suplemento à noite achando que vai nutrir o cérebro enquanto dorme. Mas as vitaminas do complexo B são superestimulantes. Elas aceleram o metabolismo, ativam o sistema nervoso e deixam o cérebro em estado de alerta. Traduzindo, você pode até dormir, mas seu sono vai ser superficial, interrompido, e sua recuperação muscular vai embora pelo ralo. É como tentar dormir depois de tomar 3 cafés bem fortes. E por fim, o terceiro vilão. Cálcio em dose alta e isolado, sem magnésio. Parece loucura, né? Afinal, o mundo inteiro recomenda cálcio para idosos. Só que tomar 1.200 miligramas de cálcio sozinho, à noite, faz exatamente o oposto do que você quer. Em vez de ir para os ossos, esse cálcio se acumula nos tecidos moles, como músculos e articulações, causando rigidez, cãibras e até dor. E o mais preocupante, ele compete com o magnésio pela absorção. Resultado? Você não absorve nenhum dos dois e ainda sobrecarrega o sistema. Esses 3 suplementos, ferro, complexo B e cálcio isolado, quando tomados no momento errado, viram verdadeiros sabotadores do seu sono e da sua recuperação muscular. Já vi dezenas de casos de pessoas que treinavam, comiam certo, suplementavam certinho, mas estavam tomando esses 3 à noite. Resultado? Sem progresso, cansaço constante e frustração atrás de frustração. Mas ainda tem uma virada que pode mudar tudo isso. 4. A fórmula simples que reconstrói músculos toda noite, mesmo com idade avançada. Eu sei que tudo isso pode parecer muita informação de uma vez só, mas quando você junta as peças, faz total sentido. A maioria das pessoas mais velhas não tem dificuldade para ganhar músculo por falta de esforço. Elas fracassam porque estão sendo mal orientadas. É o suplemento errado, na hora errada, com a combinação errada. E o corpo, que já está lutando contra o tempo, não consegue compensar esses erros sozinho. Só que quando você corrige esses detalhes, o corpo responde. Rápido. Já vi isso acontecer várias vezes. Gente que passou anos se frustrando, achando que o problema era a idade, a genética ou até o metabolismo. Mas bastou ajustar o uso de magnésio e zinco à noite, do jeito certo, e parar de sabotar o sono com ferro, complexo B e cálcio mal dosado, que o resultado apareceu. E não estou falando de milagre, estou falando de fisiologia. Te dou um exemplo real. Margaret, 62 anos, ativa, com alimentação equilibrada e treino regular. Mesmo assim, ela perdia força e massa muscular mês após mês. Quando ela veio conversar comigo, a primeira coisa que fiz foi analisar os horários dos suplementos. Bingo! Ela tomava ferro à noite, junto com cálcio, achando que era bom para o osso e para a energia. Troquei o ferro para o café da manhã, o cálcio foi dividido em doses menores durante o dia, e o magnésio com o zinco entraram 30 minutos antes de dormir. 4 semanas depois, ela já dormia melhor. Em 3 meses, ganhou 2 quilos de massa magra. Isso não é exceção. Isso é o que acontece quando você dá ao corpo os sinais certos, no momento certo. É como destravar um código que sempre esteve ali, mas que ninguém nunca te ensinou. E a boa notícia? Você pode começar hoje mesmo. Não precisa mudar o treino, nem dobrar a proteína, nem gastar com suplemento caro. Só precisa entender como o seu corpo funciona depois dos 55 e usar a noite como aliada. E se você quiser acelerar ainda mais esse processo, eu preparei um plano completo com receitas ricas em magnésio e zinco, cronograma de suplementos e refeições alinhadas com o ciclo natural do seu corpo. É o 30 dias de reconstrução muscular,
feito para quem quer voltar a ganhar força, energia e vitalidade, mesmo depois dos 60. O link está na descrição e no comentário fixado aqui embaixo. Vale muito a pena. Mas agora vem uma provocação importante. 5. Por que o cálcio em alta dose à noite endurece seus músculos como concreto? Se tem um suplemento que parece inofensivo, mas que pode estar matando seus resultados sem você perceber, é o cálcio. Principalmente se você toma uma dose alta antes de dormir. E calma, eu sei que te disseram a vida inteira que cálcio é importante para manter os ossos fortes, prevenir osteoporose e evitar fraturas. Isso tudo é verdade. Mas o que ninguém te explicou é que se você toma cálcio do jeito errado, e principalmente sem magnésio, o efeito pode ser justamente o oposto. Quando você ingere cálcio em grande quantidade à noite, ele não vai para o osso. Em vez disso, ele se acumula em tecidos moles do corpo, como músculos, tendões e até nas paredes das artérias. Isso não só causa rigidez muscular e cãibras noturnas, como literalmente transforma sua musculatura em algo duro, travado, inflexível. É como se o músculo perdesse a capacidade de se regenerar e ficasse estagnado, exatamente o oposto do que você precisa para construir massa magra. E o problema só piora quando esse cálcio é tomado sem magnésio, porque os dois minerais competem pelo mesmo caminho de absorção no intestino. Se o cálcio entra em excesso, o magnésio nem chega a ser absorvido. E sem magnésio, seu corpo não consegue relaxar os músculos, nem entrar nos estágios profundos do sono, onde o hormônio do crescimento é liberado. Ou seja, você trava o corpo e bloqueia a principal janela de crescimento muscular que acontece durante a noite. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que idosos que tomavam altas doses de cálcio sem magnésio apresentaram mais rigidez arterial, maior incidência de cãibras musculares e queda na força funcional. E o pior, muitos achavam que estavam se cuidando, quando na verdade estavam sabotando o próprio corpo. Quer um exemplo real? A Dorothy, 71 anos, vinha tomando 1.200 miligramas de cálcio toda noite, seguindo orientação do médico. Sentia cansaço, cãibras e dificuldade de se mover. Quando ajustamos o cálcio para doses menores, distribuídas ao longo do dia, e incluímos o magnésio à noite, os sintomas sumiram em poucas semanas. Em 2 meses, ela estava mais forte, mais flexível e até voltou a cuidar do jardim, coisa que não fazia há anos. Ou seja, não é sobre parar o cálcio. É sobre tomar da forma certa, no momento certo, com os nutrientes certos. Porque quando o corpo entende que você está jogando junto com ele e não contra, o resultado vem. Você passou a vida ouvindo que cálcio era essencial para a saúde dos ossos, que ferro era bom para dar energia, que complexo B ajudava na memória e que ômega 3 era o rei dos suplementos. Mas ninguém nunca te explicou que, se você tomar tudo isso do jeito errado, principalmente à noite, o seu corpo não constrói nada. Ele trava. Literalmente endurece. Como concreto. É duro, eu sei, mas é a verdade que ninguém teve coragem de te contar. Enquanto isso, você continua treinando, comendo direito, tentando fazer o certo e se frustrando porque os resultados simplesmente não aparecem. Mas agora, você tem a chave. Agora você sabe que magnésio e zinco, na dose certa e na hora certa, ativam o modo reconstrução do seu corpo durante a noite, que dá para virar o jogo, mesmo com idade avançada, mesmo com metabolismo lento, mesmo depois de anos de frustração. Porque construir músculo depois dos 50 não é sobre treinar mais forte, é sobre treinar mais inteligente. É sobre entender que o corpo não precisa de mais esforço, e sim de mais estratégia. E que o que você faz nas 2 horas antes de dormir pode ser muito mais importante do que aquilo que você faz nas 2 horas na academia. Então me conta, qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma,
Já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você.